Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do La Sétima. Hoje com vocês, Felipe, cofundador do nosso canal, sentindo muita falta do ilustríssimo Johnny Munhoz, que em breve retornará conosco, mas trazendo uma notícia boa. A gente está inaugurando hoje, pessoal, um novo segmento da nossa plataforma, que a gente está chamando de Out of Bounds, ou Fora do Perímetro, em que periodicamente a gente vai trazer 3 dicas de filmes que fogem um pouquinho do mainstream ou daquilo que a gente tem convencionalmente tratado nos episódios principais do La Sétima. Ali a gente fala bastante de cinema clássico, a gente pretende aqui convidá-los a explorar novos horizontes ou horizontes diferentes dessa paixão que todos nutrimos por cinema. Eu tenho 3 dicas aqui de filmes que gosto muito, espero que vocês também apreciem. Em ordem cronológica, a gente começa com um filme japonês de 1970, cuja pronúncia seria algo próximo de Dengoku Heroica. Tradução para o português é o Purgatório Heróico. Um filme do Kiju Yoshida, um dos cânones, dos pilares do cinema novo japonês, da novela vague japonesa. Ele tem vários filmes aclamadíssimos dentro desse movimento. A gente pode citar alguns como A Mulher do Lago, O Affair, Uma História Escrita com Água. Ele chegou a filmar isso já um pouco adiante ali no final dos anos 80, uma versão japonesa do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Também ficou muito bom, mas escopo do nosso episódio aqui é a segunda obra dessa que ficou conhecida como a trilogia do radicalismo político de Yoshida. Em 1969 ele já havia filmado o Eros mais Massacre, que para mim é a melhor das 3 obras. Ele vem com o Purgatório Heróico, que não deve em nada para a primeira, e fecha essa trilogia em 1973 com O Golpe de Estado, que também é um ótimo filme. Na maioria desses filmes, tanto dentro quanto fora da trilogia, o Yoshida acabava trabalhando com a sua esposa, a grande atriz Mariko Okada. Rapidamente a gente reconhece ali os predicados que a fazem uma grande atriz. Ele é um cara que domina e talvez tenha ali a sua fortaleza a composição de planos e cenas, são belíssimas. Os usos de sombra, luz, os shifts de foco realmente são muito impressionantes, como ele também descentraliza e acaba trazendo disrupções importantes na forma de contar suas histórias. A própria narrativa também é quebrada, são filmes difíceis, isso acho que já vale o aviso, mas conforme você vai progredindo, vai se deleitando com as sensações maravilhosas que ele consegue transpor a partir de sua câmera, e conectando os pontos da narrativa, você entende a mensagem que ele traz, que é uma mensagem poderosa, e talvez seja o grande motivo pelo qual eu trago esse filme aqui como recomendação, além da quebra de narrativa que já é de se esperar do cinema novo japonês, que é justamente falar de cinema político japonês. A gente sabe que, por mais que nas obras japonesas existe um subtexto rico em que politicamente esses cineastas desafiavam principalmente as convenções de uma sociedade que há poucos anos atrás ainda era um império, que portanto trazia uma série de normas conservadoras, ultraconservadoras, datadas. O cinema político japonês nunca teve ali uma linha principal muito bem explorada, principalmente nesse período pós Segunda Guerra Mundial. Hoje é um pouco mais, talvez, comum, ainda que nem tanto. Nunca vai ser, por exemplo, como Itália, mas é interessante avaliar que naqueles anos de chumbo ali que sucederam a Segunda Guerra na Europa, na América do Sul, o cinema japonês ainda tinha muita dificuldade para trazer o cinema político como temática principal das suas obras. E existem alguns motivos por trás disso. Além, obviamente, da cultura, a gente está falando aqui de um país que fazia parte ali do eixo na Segunda Guerra Mundial, ao lado de Alemanha e Itália, os principais líderes do eixo. Sofreu uma agressão, agrediu Pearl Harbor, e depois sofreu uma agressão aqui muito historicamente talvez inigualável, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E com o Tratado de São Francisco em 1952, que é mencionado no filme, o Japão acaba
além de ser, apesar de ser um tratado de paz, ele acaba declarando ali uma subserviência do Japão a esse domínio econômico dos aliados, principalmente dos Estados Unidos. E ali você tem uma crise de identidade na sociedade japonesa que vai ser parte ou pano de fundo de muitos grandes filmes e cineastas. A gente pode mencionar alguns, mas para mim o mais evidente é o Teshigahara, que gosto muito, e esse sim está no pipeline para fazer parte dos episódios principais do La Sétima, mas que deixa marcas muito, né, traumas muito grandes na sociedade japonesa. Isso certamente tem um peso no porquê dessa dificuldade de se falar de política no cinema japonês. Além disso, vale lembrar que nos anos 20 e 30 você já tinha um segmento ali, um movimento chamado de tendency ou tendência dentro do cinema japonês, do qual até o Mizoguchi chegou a fazer parte, em que eles traziam filmes de estúdio, mas que tinham um subtexto social importante, né? Filmes que traziam, por exemplo, conflitos de classes, expunham o domínio do capital sobre as classes trabalhadoras, enfim, mas eles acabaram sendo, de alguma maneira, silenciados por essa militarização do Japão nos anos que sucederam a Segunda Guerra Mundial. A censura era muito forte e a pena para aqueles que eram capturados pelo regime, entre aspas, eram penas pesadas. Tinha um sistema, Tenko, se eu não me engano o nome, em que eles tentavam inclusive fazer uma lavagem cerebral com os artistas, pensadores subversivos, entre aspas. Alguns dos principalmente roteiristas dessa época de cinema de tendência, né, eles acabaram sendo submetidos a esse tipo de processo traumático, enfim. A verdade é que não muito tempo depois você já tinha vários desses cineastas contribuindo com o cinema propagandista, pró-regime, pró-império, enfim, rapidamente silenciado o movimento. Depois da Segunda Guerra Mundial você começa a ter uma retomada dessa rebeldia, dessa denúncia política no Japão, mas a verdade que é muito curiosa é que por conta desses fatos, né, que a gente acabou listando aqui, nunca foi algo facilmente endereçado e abordado dentro da cultura japonesa. O Yoshida traz esse tema de maneira muito clara, então você tem ali um dos segmentos do filme praticamente todo dedicado a essas reuniões e planos de um movimento juvenil ali, rebelde, né, querendo contrapor e derrubar o sistema, inclusive com práticas que a gente conhece de guerrilha, sequestro de políticos, etc. Num outro segmento ele vai acabar brincando um pouco, e isso é muito comum na novela vague, com espaço e tempo, que ele também faz no segmento mais político, mas ele acaba trazendo uma personagem que diz ser filha ali do casal principal, entre aspas. Você não sabe ao certo se aquela personagem existe ou não. Ou seja, é um filme que tem uma dificuldade narrativa no seu início, que a gente precisa vencer, é por isso que ele faz parte aqui do nosso Fora do Perímetro, mas que enquanto você se deleita com os planos e composições que o Yoshida traz, você vai ligando os pontos e vai entendendo que as quebras que ele traz de espaço e tempo, projetando esses jovens revolucionários para o futuro, tudo isso tem como objetivo fazer a gente pensar um pouco sobre algumas das consequências dessas ações que ali a gente é forçado de fora para dentro, através da opressão, eventualmente a pensar e tomar, e acho que é um filme bem interessante nesse sentido. Quem já assistiu o Eros mais Massacre vai capturar no Yoshida tendências um pouco mais anarquistas, então o filme acaba de maneira zero maniqueísta, também trazendo um pouco de crítica a esse movimento radical muito equipado, mas a verdade é que é muito interessante, né? Principalmente para quem já assistiu bastante do cinema japonês, ter aqui a oportunidade. Eu sugiro começar por essa obra. Elas não são
necessariamente não seguem uma linha cronológica, pela facilidade de lidar com ela vis-à-vis o benefício audiovisual que ela entrega. Acho que é uma boa obra para começar dentro da trilogia, mas é um baita prêmio aqui poder entender um pouco mais, ouvir um pouco mais, né, consumir um pouco mais do cinema político japonês, ainda que nas suas milhares de entrelinhas e narrativas distorcidas, tem muita coisa para se refletir a respeito. O Yoshida é um cineasta que realmente tinha um domínio muito grande sobre a produção. Ele rompia ali praticamente todas as limiares ou fronteiras da sua equipe técnica. Você vai ter mão dele no roteiro, naturalmente. Ele está contando uma história muito particular. Era um daqueles jovens, talvez, ou foi um daqueles jovens. Fotografia, então ele vai colaborar com vários diretores de cinematografia ou fotografia diferente, com resultados muito parecidos, o que nos leva a crer que ele tinha uma influência muito grande, não perdia a mão ali das composições que ele queria fazer. E como já falei, tanto na parte de choque de luzes, quanto nas mudanças de foco, um trabalho realmente assim artístico, um trabalho irretocável, muito bonito e chocante para quem assiste, principalmente pela primeira vez. O trabalho do Yoshida ele é bem marcante. Para falar de fotografia, né? Em outros filmes ele acabou trabalhando com diretores mais renomados, como o próprio Tatsuo Suzuki, que é um cara que tem uma filmografia muito rica dentro do cinema japonês. Ele fez, por exemplo, com o Matsumoto, o Funeral Parade of Roses e o Demons, que são filmes que têm crescido muito aí dentro da graduação de cinefilia, críticos, etc. Chegou a fazer até aquele Amarcord, aquela versão Amarcord do cinema japonês, né, que é o Pastoral do Terayama. Também é um belíssimo filme. Enfim, é um cara com bastante conteúdo, mas nos outros ele trabalhou com diretores de fotografia um pouco menos conhecidos, ali começando, e o resultado é igualmente forte. Por isso que a gente fica com essa sensação de que ele tinha realmente uma influência muito grande nesse departamento também da produção dos seus filmes. Um último detalhe interessante aqui antes de entregar a dica para vocês: o Yoshida teve como mestre o Ozu, né? Um dos grandes diretores, cineastas do cinema clássico japonês. Uma relação muito ambígua, porque assim como os outros nomes do cinema novo japonês, havia uma rejeição a esse legado do cinema clássico que Kurosawa, Ozu, Mizoguchi e outros deixavam, muito por conta dessa ideia de que eles não tinham coragem de talvez trazer a realidade japonesa para as telas, e acabavam fazendo filmes de estúdio, ou, como no caso do Kurosawa, pontes muito tendenciosas ali para o Ocidente, né? Enfim, havia uma certa um senso de ruptura que é importante para se produzir coisas novas, mas no final dessa trajetória entre mestre e aprendiz, ele acabou cedendo à influência do Ozu. Ele chegou a ter visitas ali no final da vida do Ozu, a última delas no leito de morte mesmo do Ozu, em que o Ozu proliferou ali algumas frases que marcaram Yoshida, e que depois ele acabou dizendo que foi muito influenciado por esse cineasta, por esse mestre, e que apesar da ruptura, ele buscava inspiração em diversos dos elementos que o Ozu levava ao cinema. Ele chegou a escrever um livro, que é o Anti-Cinema de Ozu, que mostra um pouco também dessa ambiguidade a qual me referi. Mas, no fim, muitos críticos, muitos estudiosos acabam se referindo a essa história, que também é um pouquinho floreada, né? Para marcar ou declarar a conciliação entre
essas duas escolas tão diferentes do cinema japonês. Então fica também mais uma curiosidade que certamente atiça a gente a assistir a obra desse grande diretor, Kijo Yoshida, dos grandes pilares da novela vague japonesa, e o Purgatório Heróico realmente é uma obra riquíssima, com muitas camadas e bastante coisa pra gente discutir. Vamos para a segunda? Vamos lá. A gente já dá um salto aqui no tempo e vamos para 1999, falando agora do cinema brasileiro. E aqui eu quis trazer uma obra muito interessante, que foge, talvez, até demais daquilo que a gente tem se acostumado a falar. É um filme do Marcelo Mazagão, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos. Filme curto, cerca de 1h e 15 minutos. Baratíssimo, a gente está falando de um orçamento aqui que não passou de R$140 mil, sendo que 80 desses 140 foram dedicados aí à aquisição de direitos autorais, mais de 40 entidades ou pessoas em 4 diferentes continentes. É uma coletânea de imagens, é um documentário ficcional, ou um mosaico de memórias, entre aspas. Ele é baseado no prefácio do livro Era dos Extremos, desse grande, monstruoso historiador que é o Eric Hobsbawm, britânico. E ele de fato faz ali através desse catado de imagens, ele conta um pouquinho da história desse breve século XX, como o Hobsbawm colocou no seu livro, O Breve Século XX, em que existe a banalização da violência, da morte. Então, um filme interessante, não vou dar muitos detalhes sobre o final e a relação e sua relação com o título, mas é um filme muito interessante desse cineasta brasileiro, um filme barato, que ganhou muitos prêmios, são mais de 15 prêmios no circuito nacional, obviamente muito famoso no circuito nacional, mas também, por exemplo, ganhou prêmio especial do Festival de Munique, esteve entre os 10 filmes mais assistidos de 1999 no Brasil, com apenas 2 cópias, alcançou cerca de 60 mil pessoas, então mais do que se pagou, certamente. É muito interessante também a carreira do Mazagão, não decolou, mas de fato tem algumas obras interessantes. Ele tem, como por exemplo, Nem Gravata Nem Honra, que é um filme que ele discute um pouquinho desse conflitos e privilégios entre gêneros, né? Vai falar muito sobre sociedade machista e masculinizada que a gente vive. 1,99, que é um supermercado que vende palavras, também acho uma obra interessante, mas muito legal aqui você ver essa montagem. É um trabalho feito basicamente com edição, uma pessoa só, sem grandes recursos, como falei, R$140 mil, a gente está falando de menos de $30 mil, e o resultado é muito bacana. É um filme fácil de se encontrar, você acha no YouTube, filme brasileiro, reconhecido globalmente por sua criatividade, né? Então eu acho que vale muito a pena assistir esse filme. É uma missão, uma obrigação para um cinéfilo brasileiro ter esse filme nos seus records. Marcelo Mazagão, 1999, Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, e eu espero que vocês assistam em breve também e tragam pra gente o feedback. E fechando também com um filme brasileiro de 2009, filme também curto, 75 minutos, um filme que eu gosto bastante. Esse já é um pouco mais conhecido, teve à disposição no Netflix, não sei se está mais, mas é uma união de esforços aqui entre dois dos grandes cineastas brasileiros da atualidade. A gente tem o Karim Ainós e o Marcelo Gomes. O Karim, com esse filmografia recente muito impactante, Madame Satã, Abismo Prateado, Céu de Sueli, A Vida Invisível, né? É um cara realmente muito proeminente, tá fazendo filme em Hollywood, né? Chegou a fazer agora um filme com o Jude Law, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Tem um documentário novo dele também, que é O Marinheiro das Montanhas, muito, muito bonito. Esse eu tive a oportunidade de assistir, foi lançado esse ano. E que ele fala, é um filme bem pessoal, ele fala um pouco dessa jornada que ele fez a Argélia para se reencontrar com suas raízes. O Marcelo Gomes pernambucano, é o Karim cearense. O Marcelo Gomes pernambucano fez o cinema Aspirinas e Urubus, um documentário também interessante, recente, que é o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar.
Fez o, se eu não me engano, Era Uma Vez Eu, Verônica, também, que é um filme interessante, ou seja, é um cineasta reconhecidíssimo. Ambos, com pelo menos uma obra na lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, da Abrancini. Ambos com reconhecimento em Cannes, né? Acho que os dois foram, se eu não me engano, indicados aquele prêmio para diretores emergentes em Cannes. Se eu não me engano, até o Karim ganhou. E o que eles fazem aqui, eles fizeram uma viagem coletando imagens, coletando entrevistas pelo sertão brasileiro. Eles passaram por estados como Bahia, Sergipe, Ceará, Alagoas, Pernambuco. São duas pessoas que conhecem muito bem essa região, nasceram lá. O filme tem um narrador que não aparece, né? Um protagonista que não aparece, é apenas um narrador, perdão, que é o Irandy Santos, conhecidíssimo, um dos principais atores da atualidade. Tá em vários filmes aí com Kleber Mendonça Filho, para mencionar um dos diretores com quem ele tem colaborado. É também um mosaico de montagens, com um roteiro muito bem escrito, um filme muito tocante, muito bonito. E é mais uma dica que eu trago para mostrar que recursos não são tudo aqui na produção de obras tocantes, marcantes e bonitas, né? Não existe esse efeito de proporcionalidade, que quanto mais caro, melhor o filme. E a gente tem que sair um pouquinho, tirar as pessoas que a gente, enquanto cinéfilos, entende que estão indo muito nessa esteira de pirofagia cinematográfica. Esse é um filme que eu desafio vocês a assistirem e não se sentirem tocados. Novamente, 2009, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karim Ainós e Marcelo Gomes. A gente passou um pouquinho aqui dos 20 minutos que eu tinha destinado para esse episódio. Acho que gastei um pouco de tempo demais ali no filme do Yoshida, mas acho que é um filme que requer uma contextualização importante, é o mais difícil dos três. Essas são as 3 primeiras dicas fora do perímetro que a gente traz aqui no La Sétima, o meu, o seu, o nosso principal podcast de cinema, 24 frames por segundo. Voltamos em breve, pessoal. Até mais!